Era el hombre más poderoso e irresistible que jamás había visto. Era la única mujer que no podía tener, un amor prohibido que demostraba que casi cualquier cosa valía la pena para vivir un gran amor. Rashid despertó con el cuerpo en llamas, el deseo aún latiendo en sus venas como algo vivo e incontrolable. Se pasó la mano por la cara, intentando borrar la sensación de tener a una mujer completamente bajo su control, rindiéndose a sus caricias, arqueándose cuando él le ordenaba. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir su suave piel cediendo bajo sus dedos, su calor envolviéndolo cada centímetro de él, la forma en que se rendía por completo cuando él la dominaba. Se levantó de la cama, enojado consigo mismo, con la sábana cayendo de su cintura mientras caminaba hacia la ventana. Hacía meses que no soñaba así. Hacía meses que no sentía ese anhelo primario de poseer a alguien, de dejar una marca, de hacer que una mujer olvidara su propio nombre bajo sus manos. Miró la ciudad a sus pies, con los abdominales contrayéndose, mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza, sintiendo la tensión acumulada durante la noche. Rashid era un hombre acostumbrado a tenerlo todo: poder, riqueza, respeto. Las mujeres se le ofrecían constantemente, atraídas por su estatus, su fortuna, la presencia que poseía de forma natural. Pero descartó a la mayoría sin pensárselo dos veces. No quería segundas intenciones, no quería juegos calculados, quería algo real, algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo, como ese sueño. Apretó la mandíbula, irritado por sus propios pensamientos. No había tiempo para eso. Tenía un imperio que dirigir y gente que dependía de sus decisiones. Soraya estaba sentada en la sala de entrevistas del palacio, con las manos entrelazadas en el regazo para ocultar el temblor que delataba su nerviosismo. Las paredes estaban cubiertas de mármol pulido que reflejaba la suave luz de las lámparas de araña de cristal. Todo allí gritaba riqueza y poder, haciéndola sentir pequeña y fuera de lugar. Esta era su oportunidad, el puesto de enfermera personal del jeque. El sueldo era excelente, muy superior a cualquier otro que pudiera conseguir. Con ese dinero, podría ayudar a su familia a salir de las deudas que los habían asfixiado durante tanto tiempo. Podría posponer el matrimonio concertado que estaba previsto para dentro de 2 meses. Quizás incluso convencer a su familia de que había otra opción, además de entregarla a un primo lejano al que apenas conocía, y que la consideraba una propiedad adquirida. La puerta se abrió y entraron 2 mujeres, conversando en voz baja. Una era claramente la jefa de personal, una mujer mayor de expresión severa, que llevaba un maletín delgado. La otra era más joven, quizás unos años mayor que Soraya, con un uniforme de enfermera impecablemente blanco y una expresión soñadora que contrastaba marcadamente con el ambiente profesional. Es una verdadera lástima. La mujer más joven decía en voz baja que Soraya no debería poder oírla, pero el pasillo resonaba traicioneramente. El jeque Rashid es un hombre impresionante. ¿Has visto sus hombros? Y esa voz, Dios mío, esa voz profunda que te hace sentir cosas con solo oírla. Dicen que antes era aún más impresionante. Las mujeres se le echaban a los pies y todavía lo hacen. El jefe de personal respondió con un tono seco y de desaprobación. La mayoría de los candidatos aquí están más interesados en estar cerca de él que en el trabajo en sí. Por lo tanto, necesitamos a alguien profesional, alguien que no se distraiga con la belleza del apretón de manos ni con suspiros roncos como un adolescente. Soraya sintió que se le encendía el rostro, pero mantuvo su postura erguida y profesional. No estaba allí por el apretón de manos, estaba allí por sobrevivir, por su familia, por el futuro que aún esperaba forjar con sus propias manos. No importaba si el hombre era guapo, como decían todos. Tenía objetivos más importantes que suspirar por alguien completamente fuera de su alcance.
Las dos mujeres finalmente notaron su presencia, y la conversación cesó de inmediato. El jefe de personal despidió a la otra enfermera con un gesto rápido y se volvió hacia Soraya. No se sentó. Permaneció de pie, sosteniendo su carpeta de una manera que dejaba claro que la conversación sería breve. El corazón de Soraya se aceleró. Una sensación desagradable se formó en su estómago, como una piedra pesada que se hacía más grande con cada segundo de silencio. «Señorita Soraya», comenzó la mujer con una voz profesional y distante, carente de verdadera emoción. «Gracias por venir, pero hemos decidido contratar a otra candidata, alguien con más experiencia». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Soraya. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse a cámara lenta. Tenía todas las cualificaciones necesarias. Había sido la mejor estudiante de su clase. Tenía referencias impecables de sus prácticas, pero le faltaba experiencia. No tenía años de trabajo en su currículum porque acababa de graduarse. Ahora, este único defecto le estaba costando todo. «Pero tengo todas las cualificaciones», dijo Soraya, con la voz más débil de lo que pretendía, mientras la desesperación comenzaba a resquebrajar la fachada de control que intentaba mantener. «Necesito este trabajo. Por favor, denme la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo». «Lo siento», respondió la mujer, sin ninguna compasión en su tono. «La decisión está tomada. Mucha suerte en sus futuras búsquedas». Soraya salió del palacio con las piernas temblorosas, el rechazo aún resonando en su cabeza como una campana que no dejaba de sonar. El sol le pegaba en el rostro, pero apenas lo sentía. Estaba de vuelta en el punto de partida, sin dinero para ayudar a su familia, sin forma de posponer la boda, sin salida. Caminó por los jardines exteriores del palacio, tratando de encontrar una salida. Pero su visión estaba nublada por las lágrimas que se negaba a dejar caer. No allí, no donde nadie pudiera verla. En 2 meses sería la esposa de un hombre al que no amaba, viviendo una vida que no había elegido, atrapada en un matrimonio que era más una transacción comercial que cualquier otra cosa. Dobló una esquina en el camino empedrado sin mirar hacia adelante. Con los ojos empañados por las lágrimas que amenazaban con caer, estaba completamente perdida en los pensamientos desesperados que se arremolinaban en su mente y chocó contra algo sólido, como un muro de músculos. Alguien. El impacto fue demasiado fuerte, dejándola sin aire. Perdió el equilibrio por completo y se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos en el aire, buscando algo a lo que agarrarse, pero unas manos fuertes la sujetaron por la cintura antes de que cayera. Dedos grandes y firmes presionando su piel a través de la fina tela de su vestido, atrayéndola hacia un cuerpo masculino duro y cálido que parecía hecho de puro músculo. El roce quemó como una marca en su piel. Él la abrazó con absoluta facilidad, como si no pesara nada, su cuerpo envolviéndola de una manera a la vez protectora y posesiva. Soraya sintió su calor envolviéndola por completo. Sintió los músculos de su pecho contra su espalda. Sintió su aliento rozando su cabello. Por un segundo, quedó completamente paralizada. Su cerebro incapaz de procesar la repentina proximidad y el impacto que ese simple roce estaba teniendo en su cuerpo. Pero el movimiento brusco hizo que su brazo golpeara un gran jarrón decorativo de cerámica que yacía junto al sendero. El sonido de la cerámica al romperse resonó con fuerza en el silencioso jardín. Un fragmento afilado le atravesó el antebrazo. Apretó la mandíbula sin emitir sonido alguno de dolor, solo apretando su cintura con más fuerza por un segundo, un reflejo firme e involuntario que no pudo controlar por completo. Soraya sintió que la presión aumentaba y levantó la cara.
mareada por la sensación de su cuerpo aún apretado contra el suyo, y vio a un hombre alto, mucho más alto que ella, con hombros anchos que parecían llenar todo el espacio a su alrededor, rasgos llamativos y aristocráticos que nunca antes había visto, pero que eran imposibles de olvidar. Gafas oscuras, incluso a la sombra de los jardines, elegantes ropas tradicionales que gritaban poder y estatus, un bastón blanco tirado en el suelo junto a ellos. Entonces, una marca roja le llamó la atención en su antebrazo, algo que contrastaba con su piel oscura y músculos definidos. «Estás herido», exclamó, olvidando al instante su propia frustración y desesperación ante la herida. Rashid se miró el brazo como si apenas ahora notara el profundo corte que le desgarraba la piel. Pero lo que lo impactó no fue el dolor punzante en el antebrazo, sino ella. El aroma a jazmín que invadía sus sentidos como una droga adictiva, una de la que sabía que nunca podría librarse. Su cuerpo seguía apretado contra el suyo, suave y cálido, de una forma que tensaba cada músculo con una necesidad primaria. La preocupación genuina en sus ojos cuando lo miraba, sin cálculo, sin egoísmo, solo preocupación real, era ella, la mujer de sus sueños. Estaba seguro de ello con cada fibra de su cuerpo, que aún ardía, con el recuerdo de las imágenes que lo habían atormentado toda la noche y que ahora cobraban forma en sus brazos. «No es nada», dijo, con la voz más ronca de lo que pretendía, obligando a sus dedos a soltar su cintura, aunque todos sus instintos masculinos gritaban que la mantuviera exactamente donde estaba, apretada contra él donde encajaba a la perfección. «No es nada». Soraya ya había adoptado un enfoque profesional. Su formación de enfermera anuló cualquier otra reacción que pudiera haber tenido ante la inquietante proximidad. «Me duele, hay que limpiarlo inmediatamente. Podría infectarse si no se trata adecuadamente». Buscó ayuda a su alrededor, pero el jardín estaba completamente vacío. Fue entonces cuando vio el bastón blanco tirado en el suelo de piedra, y sintió un nudo de culpa en el estómago, que le cortó el pecho como un cuchillo afilado. «¿Estás ciega?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta, con la voz cargada de arrepentimiento por no haber prestado atención a dónde iba. Rashid asintió tenso, con todos los músculos del cuerpo rígidos, luchando por mantener el control cuando todo su ser deseaba abrazarla de nuevo. Soraya tomó una decisión rápida. El instinto de cariño superó cualquier duda o vergüenza que pudiera sentir por la proximidad que acababan de compartir. «Siéntate ahí», señaló un banco de piedra cercano, pero entonces se dio cuenta de lo absurdo del gesto y sintió que se le enrojecía la vergüenza. «Por favor, soy enfermero. ¿Puedo ayudar a limpiar esto?» Rashid dudó. Debería negarse, mandar a alguien del palacio, distanciarse de ella antes de perder por completo el control que con tanto esfuerzo mantenía. Pero algo en él, algo primario e innegable, deseaba que se quedara. Quería volver a sentir sus manos sobre su piel. Solo unos minutos más, lo suficientes para entender por qué lo afectaba de forma tan devastadora. «De acuerdo», asintió, caminando hacia el banco con pasos que deberían haber sido más cuidadosos para alguien que no podía ver nada. Soraya agarró rápidamente su bolso con las manos ligeramente temblorosas mientras sacaba un pañuelo limpio y una botellita de agua que siempre llevaba para emergencias. Se sentó a su lado, demasiado cerca, sus rodillas casi se rozaban de una forma que le provocó un extraño cosquilleo en el estómago. El calor de su cuerpo la envolvió al instante, más intenso de lo debido, provocando un hormigueo en la piel que nada tenía que ver con la profesionalidad. «Déjame ver», dijo en voz baja, extendiendo la mano para tomarle el brazo con delicadeza.
un toque que contrastaba con la firmeza profesional que intentaba mantener. Su toque era eléctrico. Rashid contuvo la respiración involuntariamente, tensando todos los músculos de su cuerpo al mismo tiempo. Sus dedos, delicados pero firmes, sujetaron su antebrazo, examinando el corte con una tensión concentrada que le hacía desear sentarla en su regazo y olvidar cualquier pretensión de control o cortesía. La observó desde detrás de sus gafas oscuras, que ocultaban unos ojos que la observaban con atención, con un ansia que lo asustaba, con el ceño fruncido en total concentración, los labios entreabiertos, mientras ella examinaba la herida, la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba en algo. Era hermosa, de una manera discreta pero devastadora, pero no era solo eso. Había fuerza en ella disfrazada de delicadeza, determinación oculta tras una delicadeza profesional. No parece haber tocado nada grave, murmuró más para sí misma que para él, completamente concentrada. En el trabajo. Lo limpiaré primero antes de hacer nada más. Humedeció el pañuelo con agua y comenzó a limpiar la herida. Los movimientos eran cuidadosos y suaves, pero cada roce enviaba oleadas de calor por su brazo, extendiéndose por todo su cuerpo como un fuego incontrolable. Soraya estaba tan cerca que podía sentir su aliento, ver cada detalle de su rostro, oler su perfume invadiendo todos sus sentidos. Era jazmín mezclado con algo más suave, más femenino, algo que era solo suyo y que se le había grabado para siempre en la memoria. «Va a doler un poco», advirtió suavemente antes de presionar el pañuelo directamente sobre el corte para detener la hemorragia. Rashid no reaccionó, no emitió ningún sonido, simplemente mantuvo el brazo completamente quieto, con los músculos tensos bajo su tacto, la mandíbula tan apretada que le dolía. El dolor de la herida no era nada comparado con la dulce tortura de tener sus manos sobre su piel, tocándolo con un cuidado que nadie le había mostrado en años. Soraya lo miró a la cara, esperando alguna reacción de dolor o incomodidad, pero él tenía el control total. Su mandíbula firme y definida no mostraba debilidad. No había una sola mueca, ni un músculo fuera de lugar. Era puro control y fuerza contenida, de una forma que impresionaba y desconcertaba a la vez. «¿Eres resiliente?», comentó ella, casi con admiración, sin poder ocultar el respeto en su voz. «Ya me han hecho daño antes», respondió él simplemente, con la voz más baja y ronca de lo que hubiera deseado. El silencio se apoderó de ellos, roto solo por el sonido de la fuente cercana, que rompía la quietud del jardín y su respiración más rápida e irregular de lo debido. Soraya seguía limpiando la herida con meticulosidad, pero cada vez era más consciente de la cercanía entre ellos. Sus dedos rozaban su piel mientras trabajaba, su muñeca fuerte, su antebrazo cubierto de músculos definidos. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él en oleadas que la envolvían por completo. Su aroma abrumaba sus sentidos. Era una mezcla de especias y algo más masculino y primario que la hacía querer acercarse aún más, sin entender bien por qué. Apartó la idea con esfuerzo. Profesional. Necesitaba ser profesional, pero era difícil, sobre todo al darse cuenta de que su pulso, justo donde sus dedos descansaban para sujetarle el brazo con firmeza, se aceleraba, latía demasiado rápido, tan rápido e irregular como el suyo en su pecho. «Listo», susurró finalmente, pero no le soltó el brazo inmediatamente. Sus dedos permanecieron allí, sujetándolo con suavidad, más tiempo del estrictamente necesario para el procedimiento. «Gracias», murmuró Rashid, con la voz aún más ronca que antes, cargada de algo que él no podía identificar. Por descuido, finalmente le soltó el brazo a regañadientes, una sensación que no pudo ocultar por completo,
pero la calidez del tacto permaneció en la piel de ambos, ardiendo como una marca invisible que ninguno podía ignorar. «Fue mi culpa», dijo Soraya, con la culpa oprimiendo dolorosamente su pecho. No miraba por dónde iba. Estaba distraída. «Perdóname». «Estabas llorando», dijo de repente. Las palabras se le escaparon sin que pudiera siquiera pensar en detenerlas. Soraya se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? Estaba segura de no haber derramado ni una sola lágrima. Se había controlado. Pero entonces se dio cuenta. Debió de haber percibido algo en su voz, en su respiración irregular. Las personas ciegas desarrollan otros sentidos de forma agudizada. Lo había percibido sin necesidad de ver. «Un día sí», admitió vacilante, sin entender por qué compartía esto con una completa desconocida. «Me lo imagino si estuvieras llorando», respondió. Y había algo en su voz que no era lástima, sino comprensión, conexión, una intimidad que no debería existir entre dos personas que acababan de conocerse. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente, cargado de algo eléctrico e indefinible. Ninguno de los dos se movió. Soraya sabía que debía levantarse e irse, pero no pudo obligar a sus piernas a obedecer la orden. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja y profunda, lo que le provocó un nudo en el estómago. «Soraya», respondió sin pensar, sin dudar. «Soraya», repitió lentamente, saboreando cada sílaba, como si fuera algo precioso y excepcional que mereciera ser saboreado. «¡Qué nombre tan bonito!». Su corazón se aceleró sin razón aparente. Era solo un nombre, solo una palabra, pero la forma en que lo había pronunciado, con esa voz profunda y ronca, la había conmovido. «¿Y tú eres?», preguntó, con la voz más suave de lo que pretendía. «Rashid». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. Quizás lo había oído mencionar en palacio, pero no importaba. Lo que importaba era cómo estaba sentado tan cerca de ella, haciendo que el aire a su alrededor pareciera cargado de electricidad. «Gracias por no caerme encima». Intentó aliviar la creciente tensión entre ellos con humor nervioso. Sus labios se curvaron ligeramente. No era una sonrisa completa, sino algo más sutil y contenido, pero devastador. Transformó todo su rostro, suavizando las líneas duras y haciéndolo aún más imposible de ignorar. «De nada», respondió con un toque de humor en su voz grave. «Y gracias por no dejar que me desangrara en el jardín». Había calidez en esa voz, una conexión que no tenía lógica. Eran desconocidos. Se habían encontrado por casualidad, pero algo entre ellos latía con una intensidad aterradora. Soraya sintió un extraño nudo en el estómago. Era peligrosamente atractivo, no solo guapo, aunque era imposible negarlo, pero había algo más. La forma en que mantenía el control total, la voz profunda que hacía que ocurrieran cosas extrañas en su interior, la presencia que llenaba todo el espacio a su alrededor, incluso sentado en silencio. Y ella no debería estar pensando esto. No debería estar sintiendo esto. No cuando estaba prometida a otro hombre, no cuando su vida ya estaba decidida. «Tengo que irme», dijo de repente, levantándose demasiado rápido, un movimiento casi abrupto por la urgencia de poner distancia entre ellos. «Pero por favor, cuida esta herida. No dejes que se infecte». «¿En serio?». Rashid también se levantó, recogiendo su bastón del suelo con la mano sana. Se quedó frente a ella y Soraya se dio cuenta de lo alto que era en realidad. Tuvo que levantar la vista para verle la cara incluso de pie. «Yo me encargo», prometió. Y había algo en su forma de decirlo que prometía algo mucho más grande que simplemente curar una herida. Sus ojos, ocultos tras sus gafas de sol, estaban fijos en ella con una intensidad que parecía excesiva.
Soraya retrocedió unos pasos, necesitando salir de allí antes de cometer una completa estupidez. ¿Cómo podía preguntarle si podía volver a verlo? ¿Cómo podía tocarle la cara solo para sentir si era tan firme como parecía? ¿Cómo podía descubrir si esos labios sabían tan bien como imaginaba sin razón alguna? Pero a pocos metros se detuvo. No pudo resistirse. Miró por encima del hombro. Él seguía allí, de pie exactamente donde lo había dejado, completamente inmóvil. Y por un segundo perturbador e imposible, juró que su cabeza estaba girada exactamente hacia ella, como si la estuviera observando, siguiendo cada uno de sus movimientos, viendo lo imposible. Estaba ciego. Ella veía cosas que no existían. Proyectaba fantasías absurdas, porque el hombre la había afectado de una manera que no podía explicar. Negó con la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos confusos, y se fue. Salió rápidamente del jardín. Su corazón latía erráticamente en su pecho, de una manera que no tenía nada que ver con la caminata rápida. Aún podía sentir el calor de su piel, la firmeza de sus músculos, el pulso acelerado que no podía ocultar, la forma en que no había emitido un solo sonido de dolor, incluso con un corte en el brazo. Rashid se quedó quieto, viéndola desaparecer por los senderos del jardín, con la mirada siguiendo perfectamente cada uno de sus movimientos. Sus manos aún hormigueaban donde ella lo había tocado. Su brazo ardía, pero no por la herida, sino por su tacto, que parecía haberle dejado una marca permanente en la piel. Algo había cambiado, algo había despertado en su interior, algo que llevaba años muerto o dormido, y sabía con absoluta certeza que cortaba como una cuchilla afilada, que necesitaba volver a verla. Saya, la mujer de su sueño, ahora tenía un nombre, un rostro, una caricia que encendía cada terminación nerviosa, y la encontraría de nuevo. No importaba lo que tuviera que hacer. Soraya llegó a casa horas después, con el cuerpo cansado, pero la mente demasiado acelerada para descansar. Se encerró en la pequeña habitación que compartía con su hermana pequeña. Se apoyó en la puerta de madera, cerrando los ojos, con el corazón aún latiendo de una forma incomprensible. Aún podía sentir el calor de su brazo en los dedos, la firmeza de sus músculos definidos, su pulso acelerado contra su palma, rápido e irregular, revelando que no estaba tan controlado como parecía. La forma en que no había emitido un solo sonido de dolor, manteniendo una fuerza silenciosa que era a la vez impresionante y perturbadora. Y esas gafas oscuras. Había algo en ellas que la inquietaba, como si tras el cristal oscuro unos ojos realmente vieran, sintieran, desearan quién era Rashid. Cerró los ojos con fuerza, pero su imagen permaneció grabada en su mente con una claridad fotográfica. Alto, fuerte, absolutamente controlado, la voz profunda que la había hecho temblar sin entender exactamente por qué. Y por primera vez en su vida, Soraya se permitió pensar en algo prohibido. ¿Cómo sería ser tocada por alguien así? No con la delicadeza profesional con la que había curado la herida, sino con deseo, con hambre, con manos grandes y fuertes, explorando su cuerpo como había explorado su brazo. La idea la aterrorizaba porque estaba prometida a otro hombre, porque en 2 meses sería la esposa de alguien a quien no había elegido, y porque durante unos minutos en ese jardín, junto a ese desconocido, con su voz profunda y su presencia devastadora, lo había olvidado por completo. 2 días pasaron como una eternidad. Soraya estaba en la pequeña cocina de la casa, ayudando a su madre a preparar el desayuno, cuando sonó el teléfono. Contestó distraída, pensando todavía en cómo conseguiría otro trabajo a tiempo para ayudar con las deudas que asfixiaban a la familia.
La voz al otro lado era formal y profesional, la misma gerente de personal que la había despedido días antes. Pero las palabras que salieron de la boca de la mujer hicieron que el mundo de Soraya se detuviera por completo. Señorita Soraya, el jeque Rashid la eligió personalmente para el puesto de enfermera. Quiere que empiece esta tarde. ¿Puede estar aquí a las 5? Preguntó la mujer sin dar más explicaciones sobre el repentino cambio de decisión. Soraya apenas pudo responder, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, fuera de control. Sheikh Rashid no podía ser el mismo hombre del jardín. No podía ser, pero el nombre seguía resonando en su cabeza y supo con absoluta certeza que la hacía temblar, que era él, el hombre de voz profunda y tacto ardiente, el hombre en el que no podía dejar de pensar desde aquel breve y devastador encuentro. Aceptó el puesto sin pensárselo 2 veces, colgando el teléfono con manos que temblaban tanto que casi se le cae el aparato. A las 5 de la tarde, Soraya se encontraba en los lujosos pasillos del palacio, siguiendo a una asistente que la guiaba a la suite privada de Sheikh. Su corazón latía tan deprisa que estaba segura de que todos a su alrededor podían oírlo. El inmaculado uniforme blanco le parecía demasiado ajustado, lo que dificultaba su ya irregular respiración. Se detuvieron frente a unas puertas dobles de madera tallada que parecían pesar toneladas. La asistente llamó suavemente y una voz profunda e inconfundible desde el otro lado les indicó que entraran. Soraya entró detrás de la asistente y el mundo dejó de dar vueltas al ver quién estaba sentado cerca del amplio ventanal. Rashid, el hombre del jardín, estaba allí vestido con elegantes ropas tradicionales, con sus gafas oscuras puestas como siempre, y su bastón apoyado junto al sillón donde permanecía sentado con una postura impecable. Giró la cabeza hacia ellos al entrar, y Soraya sintió que el aire se le escapaba por completo. «Su Alteza, ella es Soraya, la nueva enfermera», anunció la asistente formalmente antes de retirarse, cerrando las puertas tras ella y dejándolos solos. El silencio que reinó fue denso y cargado de electricidad, provocando un hormigueo en la piel de Soraya. Rashid permaneció inmóvil un momento. Solo su respiración se aceleró ligeramente. Luego se levantó con un movimiento fluido y controlado, de pie con toda su altura y presencia llenando el espacio. «Soraya», dijo con voz ronca, haciéndole sentir un nudo en el estómago. «Conozco esa voz. Eres la mujer del jardín. Me curaste el brazo». Fingía sorpresa. Soraya lo percibió instintivamente, aunque no podía explicar cómo, pero le siguió el juego, intentando controlar su respiración irregular. «Sí, soy yo», confirmó, con la voz más débil de lo que hubiera deseado. «No sabía que eras Sheikh, no sabía que eras tú. Curiosa coincidencia», comentó Rashid. Y había algo en su voz que no era precisamente sorpresa, sino satisfacción, como si lo hubiera planeado. El primer día fue una tortura silenciosa. Soraya le comprobó las constantes vitales, con las manos ligeramente temblorosas, intentando mantener la distancia profesional que exigía el trabajo. Pero era imposible ignorar la proximidad, imposible no sentir el calor que irradiaba cada vez que necesitaba tocarlo, imposible no notar cómo se le aceleraba la respiración cuando sus dedos rozaban su piel, aunque solo fuera para tomarle el pulso o la presión. Apenas hablaban, solo lo estrictamente necesario, pero los silencios entre ellos estaban cargados de una tensión que crecía con cada minuto que pasaba. Al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Rashid le pidió que lo dejara pasear por los jardines interiores. Soraya lo acompañó, manteniendo una distancia respetuosa, mientras lo guiaba por los senderos de piedra que serpenteaban entre las fuentes y los parterres perfectamente cuidados. Él sostenía su bastón,
pero sus pasos eran sorprendentemente seguros, casi como si conociera cada centímetro de aquel lugar. Su mano libre rozó accidentalmente la de ella cuando ella intentó indicarle una dirección, y la electricidad del roce los dejó a ambos paralizados por un segundo antes de apartarse rápidamente. Estaban cerca de una gran fuente cuando ocurrió. El sonido del metal al romperse resonó con fuerza, seguido inmediatamente por el agua que brotaba con una fuerza intensa. Una de las tuberías del sistema de riego había reventado, y el agua helada explotó en todas direcciones. Como un jacer frenético, Soraya gritó instintivamente, intentando proteger a Rashid, tirando de él. Pero él reaccionó al instante, rodeándola con sus brazos y atrayéndola contra su pecho en un movimiento protector demasiado rápido para alguien que no podía ver. El agua los golpeó con toda su fuerza, empapándolos a ambos en segundos. El barro de los parterres cercanos los salpicó, cubriéndoles la ropa, la cara y el pelo. Cuando por fin lograron salir del agua, estaban completamente empapados. El uniforme blanco de Soraya se le pegaba al cuerpo, transparente por algunos puntos, pesado e incómodo. Su pelo goteaba agua y estaba manchado de barro. Rashid no estaba mejor. Su elegante ropa estaba arruinada, adherida a su cuerpo musculoso de una forma que dejaba poco a la imaginación. El barro le manchaba la cara, los hombros y los brazos. Se miraron un instante, sin aliento, y entonces Soraya no pudo contenerse. Se echó a reír. Era demasiado absurdo, ridículo y liberador. De alguna manera, Rashid observaba desde detrás de sus gafas de sol, que ahora tenían gotas de agua corriendo por ellas, y sus labios se curvaron ligeramente. No era una sonrisa completa, pero se acercaba lo suficiente como para acelerarle aún más el corazón. «Precisamos voltar», ela dice entre risas nerviosas, tentando torcer o cabelo para tirar o exceso de água. «Estamos desastre». Eles voltaram para a suíte, pingando água e lama pelo chão de mármore polido, deixando um rastro molhado atrás deles. O desconforto era total. Soraya sentia a roupa pesada grudada na pele, a lama secando e coçando, o cabelo pingando nos ombros. Era insuportável. Rashid parecia igualmente desconfortável, os músculos tensos embaixo das roupas molhadas. «Vou tomar banho primeiro». Soraya ouviu o som do chuveiro ligando segundos depois e ficou ali parada no meio da suíte, pingando no chão, sentindo-se completamente perdida. Ela olhou para si mesma. O uniforme estava arruinado, manchado de lama que já estava começando a secar e deixar uma crosta desconfortável. Tinha lama até no cabelo, na nuca, escorrendo pela testa. El malestar era físico e mental. Não podia ir à casa assim. Necessitaria se limpar ali, mas a ideia de ficar vulnerável na suíte particular dele a deixava nervosa, de formas que não conseguia explicar completamente. 15 minutos se passam como horas. Soraya estava examinando as manchas no uniforme quando ouviu o chuveiro desligar. Ela esperou, o coração acelerando por razões que se recusava a analisar. A porta do banheiro se abriu e Rashid saiu. E Soraya esqueceu completamente como respirar. Ele estava usando apenas uma toalha branca enrolada na cintura, nada mais. El cuerpo de él era puro músculo definido y bronceado, hombros largos que parecían imposibles, peitoral esculpido, abdomen marcado con líneas perfectas que a agua ainda escorría, descendo lentamente, brazos fuertes con músculos que se contraem a cada movimento. Gotas de água ainda pingavam do cabelo dele, escorrendo pelo pescoço, pelos ombros, descendo pelo peito em caminhos que os olhos dela seguiam sem conseguir desviar. Soraya sabia que deveria olhar para outro lugar. Sabia que estava sendo inadequada, mas ele era cego. Ele não sabia que estava sendo observado. Ela se sentia segura para olhar, para admirar cada detalhe daquele corpo que era mais perfeito do que qualquer fantasia que ela pudesse ter criado.
O calor se espalhou pelo corpo dela, forma líquida e avassaladora, concentrando-se no baixo ventre com intensidade que a fez apertar as coxas instintivamente. Shid caminhou até o closet com passos seguros, a toalha pendurada baixa nos quadris de forma perigosa. Ele entrou, mas deixou a porta entreaberta. Soraya ouviu sons de gavetas sendo abertas, roupas sendo movidas. Ela esperou tentando controlar a respiração que tinha ficado irregular demais. Ele estava se trocando, era cego. Ela começou a caminhar para o banheiro, mas a sujeira começou a se acumular ainda mais no caminho. E ela percebeu que ele não ia saber que ela se despisse ali mesmo. Então ela olhou para o uniforme molhado e sujo, sentindo a lama secando desconfortavelmente na pele. Tomou uma decisão rápida antes que pudesse pensar demais sobre as consequências. Soraya começou a tirar o uniforme com movimentos rápidos, descascando o tecido molhado que grudava na pele como segunda camada. A blusa saiu primeiro, depois a calça. A lingerie estava igualmente encharcada e desconfortável, grudada de forma que roçava e irritava. Ela hesitou apenas um segundo antes de tirar tudo, finalmente livre do desconforto sufocante. Nua, no meio da suíte luxuosa, ela respirou fundo, sentindo o ar fresco na pele primeira vez em mais de meia hora. O alívio foi imenso e libertador. Ela começou a caminhar em direção ao banheiro, os pés descalços, silenciosos no mármore frio. Estava a poucos passos da porta, quando a voz dele cortou o silêncio como lâmina afiada, baixa, rouca, carregada de tensão que fez cada pelo do corpo dela se arrepiar. Eu posso enxergar. O mundo parou de girar completamente. O tempo congelou. Soraya não conseguiu processar as palavras imediatamente. Elas ecoaram na mente dela sem fazer sentido. Ela congelou no meio do passo, cada músculo do corpo travando instantaneamente. O sangue gelou nas veias, a respiração presa na garganta. Não podia ser verdade. Não podia. Ela tinha que ter ouvido errado, tinha que ser um pesadelo. Mas então ela virou a cabeça lentamente, forçando o pescoço a se mover, mesmo quando cada instinto gritava para não olhar. Rashid estava parado na porta do closet, sem óculos escuros. Os olhos dele estavam descobertos pela primeira vez desde que ela o conheceu, e eles estavam fixos diretamente nela. Não vagando sem foco, como olhos cegos deveriam vagar. Não procurando direção, vendo cada centímetro escuros intensos, queimando com fogo que a fez sentir como se estivesse sendo consumida viva. O olhar dele percorreu o corpo dela com fome palpável, que não havia como fingir ou esconder. Dos olhos dela descendo pelo pescoço, pelos ombros, pelos seios nus, pela cintura, pelos quadris, pelas coxas, cada centímetro sendo devorado por aqueles olhos que viam tudo com clareza devastadora. O quê? A voz dela saiu como um sussurro estrangulado, mal audível, mesmo no silêncio absoluto da suíte. Rashid deu um passo em direção a ela, devagar, deliberado, predador que sabia exatamente o que estava fazendo. Os músculos do corpo dele se contraíram com o movimento, água ainda brilhando na pele bronzeada. A toalha pendurada nos quadris era a única coisa entre eles, mas não importava, porque ela estava completamente exposta na frente dele e ele estava vendo tudo. Eu posso enxergar. Ele repetiu cada palavra carregada de tensão e desejo, que vibrava no ar entre eles como eletricidade viva. Estou vendo você, toda você, cada centímetro perfeito. A realidade bateu nela como onda que rouba o ar dos pulmões. Sora estava nua, completamente nua na frente dele. E ele estava vendo. Tinha visto desde o começo. Viu quando ela tirou cada peça de roupa. Viu cada centímetro exposto. O choque explodiu dentro dela, misturado com algo mais perigoso que fazia o sangue ferver nas veias. Não era exatamente raiva, era confusão devastadora, misturada com desejo que ela não conseguia controlar.
porque a forma como ele tinha olhado para ela, com aqueles olhos escuros queimando de fome, tinha despertado algo primitivo dentro dela que nunca tinha sentido antes. Ela virou e correu para o banheiro. Não por medo, mas porque precisava de espaço para respirar, para pensar, para processar o que acabava de acontecer, sem aqueles olhos intensos vendo cada reação dela. Soraya fechou a porta atrás dela, mas não trancou. Suas mãos tremiam enquanto ela encostava na porta, tentando controlar a respiração que saía em ondas irregulares. O corpo inteiro ainda queimava com a memória daquele olhar, percorrendo cada centímetro dela. Ele tinha visto tudo, que a forma como tinha olhado não era de diversão ou escárnio. Era desejo puro e devastador. Era fome que combinava exatamente com o que pulsava dentro dela, fazendo cada terminação nervosa despertar com urgência que assustava. Ela tinha se sentido exposta, sim, vulnerável, mas também desejada de forma tão intensa que tinha feito o corpo dela reagir de formas que ela não conseguia controlar, mesmo agora. Ela tomou um banho com a mente turva e os pensamentos caóticos. Ao sair do banho, procurou algo para vestir com movimentos ainda trêmulos. Havia um roupão pendurado atrás da porta, tecido macio e luxuoso que cheirava a ele. Ela o vestiu com movimentos que eram mais automáticos do que conscientes, amarrando o cinto com dedos que ainda não cooperavam completamente. O tecido era grande demais, feito para o corpo dele, não para ela. As mangas cobriam as mãos, a barra a arrastava no chão. Mas era dele, e isso fazia algo estranho acontecer no peito dela. Soraya olhou para o próprio reflexo no espelho enorme. Os olhos brilhavam febris. O cabelo ainda úmido caía bagunçado pelos ombros. As bochechas estavam coradas. Ela parecia alguém que tinha sido vista de verdade pela primeira vez na vida. E essa era a parte que mais assustava. Ela respirou fundo várias vezes, tentando encontrar coragem que parecia ter evaporado completamente. Não podia ficar escondida ali para sempre. Precisava sair, precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo e por ele tinha mentido sobre algo tão fundamental. Soraya abriu a porta devagar, o coração batendo descompassado no peito. Rashid estava sentado na poltrona perto da janela. Tinha vestido calças escuras e uma camisa que estava apenas parcialmente abotoada, revelando parte do peito musculoso. Os olhos dele encontraram os dela imediatamente quando ela saiu, e a intensidade ali fez ela parar no meio do passo. "Senta", ele disse, a voz saindo baixa, mas firme. Não era ordem, era pedido. "Por favor, preciso explicar." Soraya hesitou cada instinto, gritando para ela manter distância, mas ela precisava ouvir, precisava entender. Caminhou até o sofá que ficava de frente para a poltrona dele, mantendo a maior distância possível entre eles. Sentou-se na ponta, o corpo tenso como corda prestes a arrebentar, as mãos apertadas no colo. O roupão dele a envolvia completamente, mas ela ainda se sentia exposta de formas que não tinham nada a ver com nudez física. Ele a tinha visto de forma que ninguém mais tinha visto, e agora ela não conseguia apagar aquele olhar da memória. "Recuperei a visão há uma semana." Rashid começou, os olhos fixos nela com intensidade que fazia o ar ficar denso. "Cirurgia experimental, que finalmente funcionou depois de 2 anos de tratamentos que não davam resultado. Os médicos alertaram que pode ser instável nos primeiros meses. A chance de eu voltar a perder a visão. Por isso, não contei para ninguém ainda, nem para a minha família, nem para os meus médicos formalmente. Você é a única que sabe, a única que confio, que eu não contei antes, pois queria ter certeza de que é permanente antes de dar esperança falsa para as pessoas que amo, e depois ter que destruí-los novamente se voltar a ficar cego. Mas quando você estava indo para o banho, não podia deixar de contar, porque apesar de gostar do que vi, não era o certo,
Você precisava saber, mas não apenas porque a respeito, mas também porque confio em você para contar a verdade. Soraya processou as palavras devagar, tentando entender a magnitude do que ele estava dizendo. Uma semana. Ele tinha recuperado a visão há apenas uma semana, o que significava que quando ela veio trabalhar aqui, quando passou dias perto dele, cuidando dele, ele já podia ver, já estava vendo cada movimento dela, cada expressão, em cada momento que ela achava que ele não percebia. Quando eu te vi nos jardins, ele continuou, a voz ficando mais rouca. Ainda era novidade para mim. Ver, realmente ver depois de 2 anos de escuridão. E então, você apareceu tocando em mim com cuidado que ninguém tinha demonstrado há tanto tempo, olhando para mim com preocupação genuína, e eu quis guardar aquele momento. Quis que você continuasse me vendo como via, sem saber que eu estava vendo você de volta. Foi egoísta, eu sei disso, mas não consegui resistir. Soraya sentiu algo apertar no peito. Não era raiva exatamente, era compreensão misturada com confusão e desejo que pulsava constante no fundo de tudo. Ela conseguia entender o que ele estava dizendo. Conseguia imaginar como seria recuperar algo que tinha perdido e querer manter em segredo até ter certeza. Mas isso não mudava o fato de que ele tinha mentido, tinha fingido durante dias, tinha deixado ela acreditar em algo que não era verdade. Quando descobri quem você era através do sistema de entrevistas do palácio, ele admitiu sem hesitação. Ordenei que te contratassem imediatamente. Quis você perto de mim, sabendo que era errado, sabendo que estava te enganando, mas não consegui não fazer. Porque desde aquele toque no jardim, desde aquele momento onde você cuidou de mim sem me conhecer, eu não consegui parar de pensar em você. Você me trouxe aqui sabendo que podia ver, Soraya disse, finalmente encontrando a voz. Me fez trabalhar perto de você. Me tocou quando eu achava que você era cego. Deixou eu acreditar em algo que não era verdade. Sim, ele admitiu sem tentar negar ou suavizar. Porque te quis desde o primeiro segundo? Porque cada toque seu na minha pele era tortura doce que eu não conseguia resistir. Porque te ver cuidando de mim, tocando em mim, estando perto, sem saber que eu via cada detalhe, era a coisa mais intensa que sentia em anos. Soraya fechou os olhos por um segundo, tentando processar a confissão crua. Ele não estava pedindo desculpas, não estava dizendo que se arrependia. Estava apenas admitindo a verdade nua e brutal, que ele a tinha querido, que tinha feito o que era necessário para tê-la perto, que tinha mentido porque não conseguia não mentir. E a parte mais perturbadora era que ela entendia. Porque se as posições fossem invertidas, se ela tivesse uma forma de ficar perto dele sem que ele soubesse, ela teria feito a mesma coisa. E hoje, ela sussurrou, abrindo os olhos para encontrar os dele, quando eu tirei a roupa. Você viu tudo? Cis. Ele confirmou a voz saindo rouca e carregada, cada segundo. E quando você saiu do banheiro e me viu de toalha, vi você olhando para mim. Também vi o desejo nos olhos, vi a forma como você me admirou, achando que estava segura porque eu não podia ver. Mas eu vi tudo e quis que você continuasse olhando, quis que você me desejasse da mesma forma devastadora que eu te desejo. O calor explodiu dentro dela com as palavras cruas e diretas. Ele tinha visto, tinha percebido a forma como ela tinha olhado para o corpo dele, devorando cada detalhe, com olhos que ela achava que estavam seguros. E em vez de envergonhá-la, isso fazia algo mais intenso acontecer, porque ele não estava julgando. Estava apenas admitindo que tinha sentido o mesmo, que tinha querido ser visto por ela da mesma forma que tinha visto ela. Eu não esperava sentir isso. Rashid disse, se inclinando para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Desde o acidente que me cegou, estava morto por dentro, funcionando, governando, fazendo o que precisava ser feito, mas não sentindo, não de verdade.
até você aparecer e tocar em mim no jardim. E então recuperei a visão, e a primeira coisa que quis ver de verdade foi você. Cada detalhe, cada expressão, cada movimento. Soraya sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas não de tristeza. Era emoção demais, intensa demais para ser contida. Ela estava confusa, enganada, mas também desejada de forma que nunca tinha experimentado antes. Ele a tinha visto, tinha escolhido ela. Tinha mentido, sim, mas tinha mentido porque não conseguia não tê-la perto, e isso fazia algo devastador acontecer no peito dela. Você me desestabiliza, ele continuou, a voz quebrando levemente na última palavra, de formas que ninguém mais conseguiu. Não consigo pensar direito quando você está perto. Não consigo manter o controle que sempre mantive. Você apareceu e quebrou todas as defesas que eu tinha construído durante anos. Eu estou prometida, Soraya disse, mas até para os próprios ouvidos soou fraco. Em menos de 2 meses vou me casar com outro homem. Minha família depende disso, das conexões, do dinheiro. Eu não posso simplesmente destruir tudo porque conheci alguém que me faz sentir coisas que não deveria sentir. Você não o ama, Rachid afirmou, os olhos penetrando fundo nos dela. Não, ela admitiu sem hesitar. Mas isso não importa. Amor não paga dívidas. Amor não alimenta a família. Amor não resolve problemas reais que existem muito antes de você aparecer na minha vida. E se houvesse outro caminho? Ele perguntou, a voz baixa e intensa. E se você não precisasse se casar com ele? E se as dívidas pudessem ser resolvidas de outra forma? Não existe outro caminho, Soraya respondeu sacudindo a cabeça. Eu já procurei, já tentei encontrar alternativas, mas não há. O casamento é a única solução que funciona para todos, exceto para mim. Silêncio caiu entre eles, pesado e carregado de tudo que não estava sendo dito. Rachid a observava com intensidade, que fazia a pele dela formigar. Soraya conseguia ver a luta acontecendo atrás daqueles olhos escuros. Ele queria argumentar, queria oferecer soluções, mas também estava começando a entender que não era simples, que ela não estava apenas sendo teimosa ou dramática, que havia responsabilidades reais que aprendiam. Preciso de tempo. Soraya finalmente disse a voz, saindo mais fraca do que gostaria. Preciso de espaço para pensar, para processar tudo isso. Você mentiu? Sim, mas eu entendo por quê, e isso torna tudo mais confuso. Porque eu queria poder ficar com raiva de você. Queria poder te odiar por ter me enganado. Mas não consigo porque eu fiz a mesma coisa. Olhei para você quando achava que você não podia ver. Te desejei quando não deveria desejar. Que agora não sei o que fazer com isso tudo. Rachid assentiu lentamente, a mandíbula travada com esforço de controle. Vou te dar tempo. Vou te dar espaço. Mas preciso que saiba de uma coisa. Ele se levantou caminhando até ficar de pé na frente dela. Não perto demais. Respeitando a distância, mas perto o suficiente para ela sentir o calor irradiando dele. Os olhos dele nos dela, intensos e sinceros, de forma que cortava como lâmina. Eu não vou desistir. Ele disse com voz que não deixava espaço para dúvida. Vou respeitar seu espaço, vou te dar tempo para pensar, mas não vou fingir que não sinto o que sinto. Não vou fingir que não te quero, que não vou ficar parado enquanto você se casa com um homem que nunca vai te fazer sentir o que eu te faço sentir. Soraya ficou de pé também, precisando igualar a posição, mesmo que ele ainda fosse muito mais alto. E o que exatamente você sente? Porque da onde eu estou parece apenas desejo físico, atração, algo que vai passar assim que a novidade acabar. Você acha mesmo isso? Ele perguntou, dando um passo mais perto. Acha que o que sinto é apenas físico? Que qualquer corpo serviria? Eu não sei. Ela admitiu, a voz tremendo. Eu mal te conheço. Você mal me conhece. Tivemos alguns encontros intensos, sim, mas isso não é suficiente para construir nada real. Então me deixa te conhecer. Ele pediu.
a voz ficando mais suave, mas não menos intensa. Me deixa provar que isso é mais do que apenas desejo. Me dá uma chance antes de desistir e se casar com alguém que você não ama. Eu não posso, Soraya sussurrou, lágrimas finalmente escapando. Não posso arriscar. Não quando tantas pessoas dependem de mim fazer a coisa certa. Rashid levantou a mão lentamente, dando tempo para ela recuar. Se quisesse, mas ela não recuou. Os dedos dele tocaram o rosto dela com gentileza devastadora, limpando uma lágrima que escorria pela bochecha. O toque queimou mais do que qualquer fogo poderia queimar. A coisa certa para quem? Ele perguntou baixinho. Para sua família, para o noivo ou para você? Soraya não tinha resposta para isso, porque a verdade era que a coisa certa para ela seria ficar ali naquela suíte com aquele homem que a via de formas que ninguém mais via, mas a coisa certa para todos os outros era diferente. E ela tinha passado a vida inteira colocando os outros na frente dela mesma. Os dias que seguiram foram tortura pura. Sora continuou trabalhando na suíte dele, mas havia uma distância agora que não existia antes. Ela mantinha barreiras profissionais rígidas, falava apenas o necessário, evitava contato visual prolongado, tocava nele apenas quando o trabalho exigia e sempre com luvas, como se o tecido fino pudesse de alguma forma protegê-la do fogo que queimava cada vez que a pele dela roçava na dele. A Cid respeitava o espaço que ela tinha pedido. Não tentava forçar conversas. Não tentava tocá-la fora do necessário. Mas ela sentia os olhos dele nela o tempo todo, queimando, desejando, vendo cada detalhe que ela tentava esconder. A tensão entre eles crescia a cada dia que passava. Cada proximidade acidental fazia o ar ficar denso e carregado. Cada vez que ela precisava verificar a pressão dele ou examinar algo, a respiração de ambos ficava irregular. Os dedos dela tremiam levemente quando tocava a pele dele. O pulso dele acelerava, de forma impossível de esconder. Eles não conversavam sobre o que tinha acontecido. Não mencionavam a confissão ou o desejo ou qualquer coisa que importasse de verdade. Mas estava lá, pulsando constante no ar entre eles, como coração vivo que se recusava a parar de bater. À noite, sozinha no quarto pequeno, Soraya não conseguia dormir. Ficava acordada, olhando para o teto, a mente girando sem parar. Ela ainda sentia o corpo dele pressionado contra o dela no jardim, quando ele a tinha segurado. Ainda sentia o calor das mãos dele na cintura. Ainda havia aqueles olhos escuros vendo cada centímetro dela com fome que combinava exatamente com o que pulsava dentro dela. E o pior era que ela queria. Queria com intensidade que assustava. Queria sentir as mãos dele explorando o corpo dela da forma como ela tinha visto ele sair do banho. Queria saber como seria ser tocada por alguém que a desejava de verdade. Não por obrigação ou conveniência, mas querer não mudava a realidade. Em 6 semanas seria esposa de outro homem. Em 6 semanas estaria presa em casamento, que era mais transação comercial do que qualquer outra coisa. E não havia saída, não havia forma de mudar isso sem destruir a família que dependia dela. Soraya tentava se convencer de que conseguiria seguir em frente, que conseguiria esquecer Rashid, que conseguiria viver a vida que estava destinada a viver e ser feliz, ou pelo menos contente. Mas cada dia que passava trabalhando perto dele, tornava isso mais impossível. Cada olhar que eles trocavam queimava mais fundo. Cada quase toque deixava marcas invisíveis que ela não conseguia apagar. 2 semanas se passaram dessa forma. 14 dias de tensão insuportável que crescia em vez de diminuir. 14 noites de sonhos que a deixavam acordando ofegante e frustrada. Até que uma noite tudo mudou. Soraya tinha ido à biblioteca privada dele buscar registros médicos antigos que ele tinha pedido.
A biblioteca era enorme, com estantes que iam do chão ao teto, cobrindo 3 paredes inteiras. Tinha cheiro de livros velhos e couro e algo mais masculino que ela associava apenas com ele. Ela encontrou os registros rapidamente, mas quando se virou para sair, viu que ele estava ali. Sid estava sentado em uma poltrona de couro perto da janela, um livro aberto no colo, realmente lendo, virando páginas com dedos que se moviam com certeza. A primeira vez que ela o via fazendo algo tão normal e, ao mesmo tempo, tão íntimo. Algo que ele não podia fazer há anos, e agora podia novamente. Ele levantou os olhos quando ela se moveu, e o olhar que trocaram foi intenso demais para ser ignorado. Soraya sentiu o estômago apertar. Eles estavam sozinhos. A noite estava quente e silenciosa, e a tensão que tinha se acumulado durante semanas estava prestes a explodir. Encontrou o que precisava? Ele perguntou a voz baixa e rouca. Sim. Ela respondeu, segurando os arquivos contra o peito. Como escudo inadequado. Já vou. Mas ela não se moveu. Ficou ali parada, os pés recusando-se a obedecer ao comando do cérebro. Rashid fechou o livro devagar, colocando-o de lado. Ficou de pé com um movimento fluido, e de repente o espaço pareceu menor. Ele pareceu maior. A tensão pareceu insuportável. Soraya, ele disse. E havia algo na forma como pronunciou o nome dela, que fez cada terminação nervosa despertar. Ela virou para ir embora, mas a voz dele a parou antes que pudesse dar o primeiro passo. Para de fugir de mim, ele disse. Era pedido, era constatação, verdade nua que ela não podia negar. Eu não estou fugindo, ela respondeu, mas ambos sabiam que era mentira. Está, ele disse, começando a caminhar em direção a ela. Há 2 semanas. Você mal olha para mim. Evita ficar sozinha comigo. Não me deixa perto, mas está aqui agora sozinha comigo, que ainda não saiu. Soraya engoliu em seco, o coração batendo descompassado. Por que você mentiu? Porque não sei se posso confiar em você. Porque tudo isso é confuso demais. Sim, ele concordou parando atrás dela. Perto demais. Próximo o suficiente para ela sentir o calor dele nas costas. Mas não sobre isso, não sobre o que sinto quando te vejo, quando penso em você, quando lembro de você nua na minha suíte, olhando para mim sem medo, mesmo depois de descobrir a verdade. Soraya fechou os olhos, tremendo com as palavras que despertavam memórias que ela tinha tentado enterrar. Para, ela sussurrou. Por quê? Ele perguntou a voz perigosamente perto do ouvido dela agora. Porque é verdade. Porque você também sente. Porque te assusta o quanto você me quer, mesmo sabendo que não deveria. Porque eu estou prometida. Ela se virou bruscamente, encarando-o com olhos que brilhavam com lágrimas não derramadas e desejo não admitido. Porque eu tenho uma família que depende desse casamento, porque não importa o que eu sinto, eu não posso ter você. Não posso destruir tudo por algo que pode ser apenas temporário. Rashid deu um passo em direção a ela. Ela recuou instintivamente. As costas dela atingiram a estante de livros, prendendo-a. Ele colocou as mãos de cada lado da cabeça dela na estante, cercando sem tocar, prendendo sem encostar. Os olhos dele nos dela, tão perto que ela conseguia ver cada fleque de dourado no escuro. Você não o ama, ele disse, e não era a pergunta. Nó. Ela admitiu a respiração saindo irregular. Mas vou me casar com ele de qualquer forma, porque é o que precisa ser feito, mesmo sentindo o que sente por mim. Ele pressionou os olhos queimando nos dela. Sim, ela sussurrou. Mas a palavra saiu trêmula demais para ser convincente. Mentirosa, ele murmurou. E então, finalmente ele a beijou. O beijo não foi gentil.
Foi fome acumulada durante semanas, explodindo em um único momento devastador. A boca dele capturou a dela com urgência, que roubou todo o ar dos pulmões dela. Soraya respondeu com a mesma intensidade desesperada, os dedos enterrando nos cabelos dele, puxando ele mais perto, como se não houvesse distância suficientemente pequena entre eles. As mãos dele agarraram a cintura dela, pressionando ela contra a estante com força, que fez livros caírem ao redor deles. Mas nenhum dos dois percebeu. Nenhum dos dois se importou. Só existia o gosto dele nos lábios dela, o calor dele envolvendo cada centímetro dela, a sensação de finalmente se renderem ao que pulsava entre eles desde o primeiro toque no jardim. A língua dele invadiu a boca dela, explorando, dominando, reivindicando. Soraya gemeu baixo contra os lábios dele e o som pareceu quebrar o último fio de controle que ele mantinha. Rashid a ergueu sem esforço e as pernas dela envolveram a cintura dele instintivamente. Ele a carregou para fora da biblioteca, atravessando o corredor e sem nunca separar as bocas. A respiração de ambos estava irregular, desesperada. Chegaram ao quarto dele e ele a deitou na cama enorme com reverência que contrastava com a urgência do beijo. O corpo dele cobriu o dela imediatamente e o peso era perfeito, pressionando ela de formas que faziam cada terminação nervosa despertar. As mãos dele percorreram o corpo dela por cima da roupa, traçando curvas que ele já tinha memorizado quando a viu nua. Mas tocar era diferente. Tocar era melhor. Soraya arqueou contra ele, oferecendo mais, pedindo 100 palavras por tudo que ele quisesse dar. Os dedos dele encontraram os botões da blusa dela, abrindo um por um com rapidez, que revelava prática e desespero misturados. Quando a pele dela ficou exposta, ele beijou cada centímetro revelado, a boca descendo pelo pescoço, pela clavícula, pelo vale entre os seios. Ela tremeu inteira, os dedos agarrando os ombros dele com força que provavelmente deixaria marcas. Rashid. Ela sussurrou o nome saindo como súplica e promessa ao mesmo tempo. Ele levantou a cabeça, os olhos encontrando os dela na penumbra do quarto. Eu sei, ele murmurou contra a pele dela, as mãos parando por um segundo quando percebeu como ela tremia. Não era só desejo, era nervosismo também. Ele viu a verdade nos olhos dela, a vulnerabilidade, o medo misturado com desejo. É a primeira vez, ele disse. Não era pergunta, era constatação suave. Soraya a sentiu incapaz de falar, as bochechas queimando de vergonha e antecipação. Rashid beijou a testa dela com gentileza, que contrastava completamente com a urgência de minutos atrás. Então vamos devagar, ele prometeu a voz rouca, mas firme. Vou cuidar de você. E ele cuidou com mãos que exploravam com paciência, mesmo quando o corpo dele gritava por velocidade, com beijos que acalmavam mesmo quando incendiavam. Ele a preparou com dedos habilidosos, até ela estar tremendo e implorando sem palavras. E quando finalmente a possuiu, foi devagar, os olhos fixos nos dela, vendo cada expressão, cada reação. Houve dor breve, que ele beijou das lágrimas dela. E depois houve apenas prazer, que crescia em ondas cada vez mais intensas, até explodir completamente. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, suor secando na pele, respirações voltando ao normal lentamente, a realidade começou a rastejar de volta. Soraya sentiu o peso do que tinham acabado de fazer cair sobre ela. Ela tinha se entregado completamente a ele. Tinha dado algo que nunca poderia recuperar. Tinha traído o noivo antes mesmo de casar. Tinha quebrado toda a promessa que tinha feito à família. E a parte mais assustadora era que não se arrependia. Nem um pouco. Fique comigo. Rashid murmurou contra o cabelo dela, os braços apertando ao redor dela, como se com força suficiente pudesse mantê-la para sempre. Soraya fechou os olhos, lágrimas queimando. A realidade doía mais do que deveria. Não volte para ele.
Ele insistiu, a voz carregada de algo que soava perigosamente como súplica. Fica aqui comigo. Ela se afastou dele, sentando na cama e começando a procurar as roupas espalhadas pelo chão. Não posso, ela sussurrou, a voz quebrando. A minha família ainda precisa. As dívidas ainda existem. Nada mudou, exceto que agora eu quebrei todas as regras e tornei tudo pior. Rashid sentou também, pegando o braço dela e virando ela para encará-lo. Então eu resolvo, ele disse firme. Eu resolvo as dívidas, eu cuido da família, eu faço o que for preciso. Soraya puxou o braço de volta, levantando da cama e vestindo a blusa com movimentos trêmulos. Você não pode, ela respondeu, a frustração começando a substituir a tristeza. Eu não estou com você por dinheiro. Não quero que pareça que estou com você por isso. Rashid se levantou também, vestindo as calças com movimentos bruscos que revelavam a frustração crescente. Não me importo com o que ninguém pensa. Você seria minha. Ele retrucou, a voz subindo. Não uma obrigação, não uma transação. Minha porque eu te quero e você me quer. O resto são apenas detalhes que dinheiro resolve. Soraya terminou de se vestir, virando para encará-lo com olhos brilhando de lágrimas e raiva. O resto é minha vida, ela disse, cada palavra saindo como lâmina afiada. Minha família, minha responsabilidade, o que eu não posso simplesmente jogar tudo fora porque tivemos uma noite incrível. Ela caminhou até a porta, cada passo doendo mais do que o anterior. Na porta, parou sem se virar. Eu renuncio, ela disse, forçando firmeza na voz. Não posso continuar trabalhando aqui, não depois disso. Rashid deu um passo em direção a ela, a voz saindo desesperada agora. Soraya, não faça isso, ele implorou. Não me deixe assim. Ela finalmente se virou, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Adeus, Rashid, ela sussurrou, e saiu antes que a coragem falhasse completamente. Uma semana se passou como pesadelo, do qual ela não conseguia acordar. O casamento estava marcado para dali a 7 dias. O noivo aparecia para discutir detalhes, tratando ela como propriedade, não como futura esposa. Soraya sorria quando precisava, assentindo para preparativos que não importavam. Mas à noite sozinha, ainda sentia o corpo dele contra o dela, ainda sentia o gosto do beijo, ainda ouvia a voz dele implorando para ela ficar. Rachid no palácio tentava seguir em frente, tentava aceitar que tinha feito a escolha certa, deixando ela ir, mas cada dia sem ela era tortura, até que documentos de rotina chegaram para a assinatura. Entre eles, um contrato de fornecimento. O nome do fornecedor fez tudo parar. Era o noivo dela. Ele leu cada palavra, investigou, descobriu tudo, as dívidas, o casamento arranjado. Com o homem falava dela como se ela fosse uma propriedade, como se ela fosse uma transação. Ele tinha casos com outras mulheres, não fazia questão de esconder ou dava indícios de que trataria a esposa com a dignidade e amor que ela merecia. E ao perceber isso, algo dentro de Rachid quebrou completamente. Ele não podia permitir que ela se casasse, não com alguém que não a amaria, não com alguém que não a trataria como a rainha que ela estava destinada a ser. Ele passou a noite resolvendo ligações, transferências, usando todo o poder que tinha porque não ia perdê-la. Não assim. No dia seguinte, uma semana antes do casamento, Soraya estava em casa ajudando a mãe com os preparativos finais. O noivo estava lá discutindo detalhes com frieza, que não tinha nada de afeto. Foi quando bateram na porta. A irmã de Soraya a atendeu e voltou pálida. Tem alguém aqui para você? Ela disse a voz tremendo. Que é o Sheik. O coração de Soraya parou completamente. Ela caminhou até a sala como se estivesse em transe. Rashid estava ali no meio da casa simples, sem bengala, sem óculos escuros, os olhos descobertos vendo tudo, vendo ela. Havia assessores com ele carregando documentos. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou mal, conseguindo respirar.
O noivo se levantou confuso e irritado. O que significa isso? Ele perguntou. Rashid finalmente olhou para ele com expressão gélida. Significa que o casamento está cancelado, ele disse a voz calma, mas firme. Um assessor entregou documentos ao noivo. Rashid continuou sem tirar os olhos de Soraya. Comprei todas as dívidas da família, que tudo. Eles não devem mais nada a você. Sei que você não quer parecer para ninguém que está comigo pelo dinheiro ou poder, mas eu não me importo com o que os outros pensam. Não precisa ficar comigo, apesar de eu querer passar o resto da minha vida com você. Não posso permitir que se case com alguém que não a tratará com o amor que você merece, como a rainha que você é, como a mulher excepcional que sei que é. Ele explicou. O noivo ficou pálido, furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Saiu humilhado, enquanto a mãe de Soraya estava em choque, as mãos cobrindo a boca. Rashid caminhou até Soraya, parando na frente dela. A máscara caiu. Havia vulnerabilidade ali, medo, esperança. Você está livre, ele disse a voz mais baixa agora. Sua família não deve mais nada. Você não precisa se casar por obrigação. Não precisa estar comigo também. Você pode ser só livre. Soraya estava tremendo, lágrimas caindo. Por que você fez isso? Ela perguntou. Ele deu mais um passo, tão perto agora que ela conseguia sentir o calor dele. Porque eu tentei deixar você ir. Tentei fazer o que era certo, se ele disse, a voz quebrando, mas não consigo. Não consigo te deixar casar com ele. Não consigo te ver com outro que não a amará como merece. Ele parou na frente dela, os olhos nos dela. Eu te quero, Soraya. Quero você ao meu lado, não como enfermeira, não como funcionária, como minha, completamente. Ele continuou. Ele ergueu a mão hesitante e tocou o rosto dela. Mas só se você quiser, livre, sem dívidas, sem obrigações, só você escolhendo. Ele prometeu. Soraya estava soluçando e rindo ao mesmo tempo. Você veio me buscar, ela disse. Rashid sorriu a primeira vez que ela via um sorriso real naquele rosto. Vem, porque viver sem você é impossível, ele confirmou. Ela olhou para ele, para o homem que a tinha visto, quando ninguém mais olhou que a desejou, que voltou porque não conseguiu viver sem ela. Eu nunca parei de te querer, ela sussurrou. Nem por um dia. Rashid segurou o rosto dela entre as mãos. Então me escolhe, ele pediu, e era súplica pura. Me escolhe dessa vez. Soraya não hesitou. Sim, ela disse firme. Eu te escolho. Rashida a puxou para si e a beijou. Finalmente, sem medo, sem barreiras, um beijo que era libertação e promessa. A mãe de Soraya estava chorando, mas sorrindo, dando a bênção silenciosa. Quando se separaram, Rashid segurou o rosto dela entre as mãos. Você é minha agora, ele disse. Soraya sorriu entre lágrimas. Eu sempre fui desde o jardim, ela respondeu. Rashid entrelaçou os dedos nos dela. Vem comigo. Agora não em uma semana. Agora ele pediu. Soraya olhou para a mãe, que a sentiu com lágrimas de felicidade. Então ela se virou para Rashid. Sim, ela disse simplesmente. Ele a puxou para mais perto, os olhos brilhando com algo entre diversão e desejo. Sabe, tecnicamente você ainda me deve uma consulta de enfermagem, ele disse, o canto da boca se curvando em sorriso travesso. Aquele corte no braço nunca foi devidamente tratado. Soraya riu, limpando as lágrimas. Tecnicamente você mentiu sobre ser cego, então acho que estamos quites. Ela respondeu. Rashid a puxou ainda mais perto, a testa encostada na dela. Quit! Nem começamos ainda, meu amor, ele murmurou. Tenho uma vida inteira de visão recuperada e planejo passar cada segundo vendo você. E levou ela embora para o palácio, para a vida que escolheram juntos, para o amor que quase perderam, mas conquistaram contra todas as probabilidades. Se inscreva no canal. Nos ajude a alcançar ainda mais pessoas com nossas histórias. Deixe seu like, ative o sininho e dê hype neste vídeo para nos ajudar a atingir ainda mais apaixonadas por romances de tirar o fôlego.
Agora, assista o próximo vídeo que aparecer aqui na sua tela. Nos vemos lá. M.